Irmãos, vamos aqui à palavra de Deus em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje, para quem quer anotar, vocês anotam ainda? Ainda anotam? Para quem quer anotar, o tema da mensagem é: examine-se a si mesmo. Bom, vocês sabem que o tema central da Santa Ceia em praticamente todas as igrejas cristãs é exatamente esse texto de Paulo, na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. E Paulo faz essa recomendação muito importante, no verso 28, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e este é o tema da nossa mensagem. Então, se você quiser deixar marcado na sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios capítulo 11. Por hora, vamos ler apenas o verso 28 e 29. Durante a celebração da Santa Ceia, leremos mais, mas agora, só estes 2 versículos, creio que serão suficientes para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 28 e 29. Verso 28, quem achou, diga amém. Diz o texto sagrado: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, é uma recomendação muito clara do apóstolo Paulo, dizendo: examine-se, cada um examine-se a si próprio. Eu insisto em todos os cultos de celebração da Santa Ceia, em relembrar a igreja, em novamente falar e novamente insistir, instruir sobre este ponto. Examinar a si mesmo, prestar atenção na própria vida, fazer uma análise interna. Nós chamamos de introspecção, olhar para dentro de si próprio e analisar-se. Mas hoje eu gostaria de tentar ampliar um pouco esse contexto geral. Eu não pretendo esgotar esse assunto, porque é muita coisa, mas ao menos nós darmos aí um passo avante em relação ao contexto de examinar-se a si mesmo. Eu separei aqui 2 definições principais, não são só essas, mas 2 principais que eu creio que vão nos ajudar a entender isso melhor, em nome de Jesus. Eu queria apresentar para vocês, principalmente para quem não conhece, um termo técnico, principalmente para nós da área da saúde, usamos muito. Eu, na minha profissão, uso toda semana, em todos os meus atendimentos, uma parte de anamnese nós fazemos, os médicos fazem praticamente em todas as consultas também, outros profissionais fazem, como fisioterapeutas, como nutricionistas também fazem, né? O que é uma anamnese? Quem conhece essa palavra? Você conhece essa palavra? Quem não conhece? Pastor, não conheço essa palavra, não me diz nada. Pronto, importante a gente entender isso. Anamnese, irmãos, eu coloquei que é análise da história de vida. Claro que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, né? História de vida, por quê? Porque nós, psicólogos, vamos analisar a vida da pessoa. Já o médico, ele não vai analisar basicamente a vida, mas os sintomas da pessoa, quando ocorreram, por que ocorreram, o que acontece, o que não acontece, desde quando, né? Ele foca muito nisso, né? Sintomas, características de uma doença, das queixas que a pessoa leva. Já nós, psicólogos, vamos investigar, além das dores que a pessoa apresenta, né? A história de vida, o máximo que podemos captar da vida da pessoa para tentar, né, construir, né, o tratamento subsequente. Tá claro? Então, análise da história de vida. Eu pergunto a você, você seria capaz de fazer uma análise da sua própria história, tá? Dos seus erros, dos seus acertos,
né, das consequências de cada decisão que você tem tomado. Você conseguiria fazer isso? O tempo não me permite, mas se eu pudesse fazer isso aqui com alguns irmãos, eu vou fazer. Vem cá, Juninho. Juninho, quem mais que eu vou fazer isso? Ricardo, vem cá, Ricardo, os dois vão ficar famosos, né? Pelo menos 7.000 pessoas vão conhecer vocês. Fica aqui bem juntinho um do outro aqui. Quer que vocês apareçam lá na câmera. Dá um sorrisinho lá agora. Aleluia. Tá? Eu escolhi eles de propósito, né? Temos mais irmãos, mas de propósito, 2 técnicos. Um técnico, como é que chama a profissão? Técnico em celular. Em refrigeração domiciliar. Então, técnico em celular, conserta celular. Se você tiver celular quebrado, ele é o cara, né? Em refrigeração, então se a sua geladeira está quebrada, frigobar, quem vai? Freeze, gelada. Olha aí. Foi frio, é com ele. Máquina de lavar. Máquina também. Olha aí a irmã ajudando. Ela está contundida, mas está atenta, né? Amém? Se eu pedisse para vocês, se definam, mas não pode falar da profissão. Eu me defino como uma pessoa firme nas decisões e na palavra. Certo. Defino como pessoa que gosta de servir. Ok. Isso quer dizer o que para nós? São informações ínfimas. Claro, eu peguei de surpresa. Claro que eles não prepararam, né, um discurso, um questionário para responder, foi de supetão. Mas eu queria que você entendesse isso. Mesmo pessoas inteligentes como eles são, né, expertise que tem em suas áreas. Se você tira da pessoa essa questão da profissão, porque normalmente as pessoas se definem a partir da profissão. Você perguntar quem é você, a pessoa começa pela profissão. Eu sou fulano e tal, né, sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem, sou fisioterapeuta, no meu caso sou psicólogo, sou médico, sou não sei o quê, e a pessoa vai pela profissão. Quando você tira isso, as pessoas têm dificuldade. E se você vai inquirir mais, fale mais, daqui a pouco engasga. E a pessoa não sabe o que falar sobre si própria. Eu não vou fazer isso com eles aqui. Mas se eu fosse insistir com eles, pelo menos no consultório, quando eu estou com os meus pacientes, que você fala para a pessoa assim, fale sobre você. Quem é você? Meu irmão, isso trava quase todo mundo. A pessoa não consegue falar sobre si própria. Tá claro? Obrigado, meus irmãos. Tá? Então, é importante que você entenda. Análise da sua história de vida. Porque é sua história. Aos meus pacientes eu digo sempre, ninguém sabe mais de você sem ser você. Além de você, ninguém sabe mais. As pessoas sabem partes, mas ninguém sabe o todo. Porque ainda que a pessoa tivesse, eu vou usar um linguajar sertanejo, tá, irmãos? Me perdoe. Ainda que a pessoa tivesse encangado em você. Conhece essa expressão? Ainda que tivesse encangado em você, 24 horas com você, ela ainda não teria acesso ao que você pensa. Então ela não saberia de tudo, não tem como, só você e além de você, Deus. Ninguém mais sabe tudo sobre você. Mas tem gente que não consegue definir a própria história. Não sabe dizer quem é. Sabe dizer o que faz, mas não sabe dizer quem é. Então a anamnese nos ajuda a nós e aos nossos pacientes a exatamente deixar um pouco mais claro quem é essa pessoa a partir da sua história de vida. Tá claro? A segunda definição que eu quero trazer nessa noite para a anamnese é o exame clínico. Tanto médicos quanto psicólogos clínicos, que tem outros tipos, fazem exame clínico. Enquanto o médico, geralmente, depois da entrevista, das perguntas, ele vai examinar, apalpando as pessoas, procurando definir onde exatamente dói, onde exatamente é a queixa da pessoa. Então,
pede para tirar peças de roupa para que ele possa ver. Se a pessoa fala, eu tenho uma alergia embaixo aqui do braço, ele pede para ver. Exame clínico. Enquanto nós, psicólogos, o nosso exame clínico continua sendo através de perguntas. Nesse caso, perguntas mais diretivas, mais direcionadas. Nós dizemos disparadoras. Uma pergunta que vai levar a outra, que vai levar a outra, até nós entendermos o quadro geral da pessoa. Tá claro? Exame clínico. E eu poderia dizer, então, que é uma análise do momento atual. Enquanto a anamnese ela se expande no tempo para investigar uma história, o exame clínico foca naquele momento. O que está acontecendo ali, em loco, naquele momento. Até aqui tudo bem, irmãos? Sim? Então, por que eu apresentei para vocês esses conceitos? Eu queria fazer com vocês uma anamnese breve da vida de Paulo. Ele recomendou, ele disse, examine-se cada um a si mesmo. Vamos examinar ele? Só para entender por que ele mandou cada um examinar a si próprio. Tá claro?